Prezados e prezados, estudiosos e estudiosas, na aula passada eu deixei para vocês 3 textos. Um falando sobre a variação linguística e o ensino da gramática, o outro texto que é o livro do Marcos Banho, Preconceito Linguístico, e um outro texto que na verdade é muito mais um detalhamento das variações de linguagem, das formações dialetais. E no meio da semana agora, no final da semana aliás, eu deixei para vocês uma atividade. Eu quero aqui aproveitar então para explicar essa atividade nesse vídeo, para que ele represente então essa aula que nós teremos agora segunda-feira e terça-feira nas 3 turmas, né? Eu estou com História, com Direito e com a Letras. Muito bem. O que é então a questão da variação linguística? A variação linguística é a ideia de você entender a língua não como uma coisa homogênea, uniforme, mas extremamente atrelada à cultura, à história de um povo, à sua estratificação, à sua maneira de ramificação, às suas esferas sociais, culturais e as questões locais. Então, quando eu analiso as variações linguísticas a partir dos dialetos que elas formam, eu tenho então, como eu disse no último vídeo da aula passada, e também está expresso nos textos, nós temos então uma espécie de formações como se fossem sublínguas dentro da língua maior. É como se a língua que recebe o nome língua portuguesa recebesse línguas portuguesas dentro dessa língua portuguesa maior. E aí você tem então realidades distintas. Nós falamos das 6 formas de variações dialetais, né? A regional, geográfica, territorial, a social, a de idade, a de sexo, a histórica ou de geração e de função. Então, qual que é a atividade? Vocês vão ler os textos, sobretudo aquele texto 5, que está bem detalhadinha a explicação, vão assistir o áudio, vão ouvir o áudio e assistir o vídeo da aula passada, que está ligado a esses temas, para vocês fazerem essa atividade do texto que eu mandei para vocês, o Amanhã se faz agora. Vocês vão analisar nesse texto, Amanhã se faz agora, quais são os possíveis, olha bem, lá está sublinhado lá, possíveis dialetos encontrados no texto, possíveis formações dialetais. Por que possíveis? Porque pode ser que você não encontre outras formações, você não consiga encontrar outros tipos de variação de dentro da língua ali. Você tem o narrador, que faz uma fala muito elaborada no primeiro parágrafo e no último parágrafo. O texto fui eu mesmo quem escrevi. E depois tem as personagens que participam no meio. Vocês vão perceber uma nuance de comportamento linguístico, social, cultural ali no meio do texto. Entre narrador, personagem e narrador novamente. Então, a ideia é que vocês façam uma análise de: será que nós temos lá variação dialetal regional? Se tem, explica para mim o que você entende que seja essa variação regional. Recorta um pedacinho do texto e põe lá como exemplo depois da sua explicação. Se você acha que tem social, explica o que você entende sobre isso e recorta um pedacinho do texto e põe lá para me provar que você realmente encontrou esse trecho lá de variação social. Não precisa ser trechos longos do texto. E as explicações também podem ser assim com as palavras de vocês, tentando fazer uma explicação com as palavras de vocês do que vocês entendem como variação regional, variação social, variação de idade, variação de sexo, variação de função e variação histórica. Não precisa ser algo muito técnico, pode ser do jeito que vocês conseguem mesmo dizer. Quem for fazer à mão, tomar o cuidado de escrever com caneta azul ou preta para que fique mais legível e fazer uma letra mais legível mesmo, com mais cuidado com a caligrafia para eu conseguir discernir o texto e entender o que vocês estão escrevendo ali. Quem for fazer no material que eu mandei, digite com uma outra cor. Digita lá, depois seleciona a cor, seleciona o texto, seleciona a cor e muda a cor, porque aí eu percebo lá a parte do texto de vocês de maneira destacada. E faça do jeitinho que eu discriminei lá. Explicação teórica, exemplo do texto. Dos possíveis que você encontrar. Pode ser que alguma dupla ou alguma pessoa que vai fazer sozinha encontre
sei lá, 3 tipos de variações, outro encontre 4, outro encontre 2. A ideia é que vocês testem a adaptação entre teoria e prática. Essa é a brincadeira. Porque, na verdade, não existe essa separação entre teoria e prática. A teoria é prática e a prática está consubstanciada teoricamente. Então, uma coisa está na outra, assim como a outra está na uma, certo? E é isso que eu quero de vocês nessa atividade. O texto é um textinho legal, eu aproveitei que nós estamos agora no ano político, nós teremos eleições até o final do ano, espero que tenhamos mesmo, e nós também estamos vivendo um momento de crise política no país, com essa questão da pandemia. Nós temos aí um conflito político muito grande entre estados, governo federal e ministérios. Está uma crise interessante para a gente pensar nesse tema. E aí eu escolhi um título, né, interessante. O amanhã se faz agora, tá entre aspas, porque é uma fala já comum das pessoas, né? O amanhã se faz agora é uma expressão que qualquer pessoa pode dizer, não tem ninguém que é o dono dela. Então eu coloquei o título Amanhã se faz agora, e o tema é a discussão democrática, a luta pela democracia, o embate democrático para o melhor para o país, o melhor para as classes. Você vai perceber que tem gente que puxa mais para uma classe, outra puxa mais para o genérico, para o geral. Então a atividade é essa, e nós temos até o dia 21 para entregar, tá bom? Muito obrigado.